Sua cidade e seus valores. Estou encerrando por hoje. Tá. A mim não, vai. Vereador, Não, mas ele vereador pode falar. Não, correto. vou encerrar a sessão. Paulo está correto, porque não é uma entrevista com o Paulo Eduardo, isso é um parlamento e não é para cada interlocutor debater com o Paulo Eduardo, senhor presidente, isso é um cumprimento regimental e Paulo vai me entender nisso. Paulo falou diversas vezes e não é uma entrevista, senhor presidente. Isso é algo justo. Quando eu começar a dar entrevista sobre a roubalheira do governo Rodrigo, vai ser difícil Vossa Excelência defender o governo aqui. Vossa Excelência ficou nervoso pelo comentário, mas é verdade o que eu estou dizendo, vereador Paulo Eduardo. Eu sei que é verdade. É verdade. Gostaria que Vossa Excelência falasse sobre a reunião do Compu e que Vossa Excelência testemunhou. Então, Vossa Excelência pode ouvir sobre a reunião do Compu com toda tranquilidade, porque Vossa Excelência não está lidando com uma pessoa que defende o governo por cargos, interesses, dinheiro, como é a tentativa de Vossa Excelência de rebaixar a política ao mero joguinho de cartinhas de interesse. Devolva os cargos que Vossa Excelência tem no governo. Exatamente. E continue agindo dessa maneira. Vereador Paulo Eduardo, eu os devolvi quando divergi do governo e cheguei a perder o mandato. Vossa Excelência está com a memória curta. O meu problema não são os cargos na administração municipal, que legitimamente indiquei pouquíssimos na administração, inclusive, que Vossa Excelência sabe disso. Não tenho nem secretário no governo do Rodrigo. Então o meu problema aqui não é a defesa disso, eu acho. Eu quero só estabelecer aqui o respeito no nosso debate, senhor presidente, porque não vou fazê-lo no grilo. Quero lamentar profundamente a fala do vereador Paulo Eduardo, porque colheria de mim, inclusive, em aspectos da substância do debate que ele levantou, até algumas concordâncias, porque o Paulo está me tratando como se eu tivesse num enorme constrangimento, que inclusive as pessoas chegaram a ficar meio surpresas quando eu votei pela moção de repúdio nominal ao governador do estado, onde não tinha problema nenhum de apontar eventualmente os problemas. Em matérias específicas, pontualmente, em que isso seja muito necessário, porque eu também não vou fazer a glorificação da divergência, não em todos os temas, mas eventualmente poderei até votar contra o governo municipal em algumas situações. Então não se trata disso. Quero lamentar, porque acho que a fala do vereador Paulo Eduardo diminui o tamanho do personagem do Paulo Eduardo nessa noite. Porque Paulo, para nós, como disse a Verônica, é uma referência de muitas coisas boas. Mas quando o Paulo transforma a política em um mero jogo de pega-ladrão, ele acaba desconsiderando alguns elementos muito importantes do debate. Como eu disse no início da minha fala, pontualmente em relação a algumas questões que o Paulo tratou, poderia colher de mim até mesmo a solidariedade. Por exemplo, ele está dizendo que eu estava presente na audiência, combatendo a questão do centro expandido na versão do governo anterior, que inclusive a fala do Paulo Eduardo primeiro igualou e depois disse que os dois projetos eram diferentes porque reduzia-se realmente ao centro no sentido do escopo. Quero dizer, senhor presidente, que a parte da fala do Paulo Eduardo, e aí, por isso que rebaixa, entendeu? Olha as falas de todos os vereadores, vereador Paulo Eduardo, como não viraram as falas de se viajou ou não, se é corrupto ou não, ao invés de debater a substância, que era importante que Vossa Excelência apresentou. E aí a gente perde na substância quando isso acontece, perde na qualidade do debate para a cidade. Algo muito importante a ser dito é que os projetos um a um virão para a Câmara, para debater, para ter audiência pública, que era a reivindicação da fala do próprio Paulo Eduardo. E acho que se perde muito quando tenta trabalhar uma lógica em que as pessoas todas que não forem do PSOL, ou as pessoas todas que não compuserem com a sua posição política, são automaticamente pessoas que não tenham caráter. Bom, senhor presidente, o que eu quero dizer sobre isso é que tem pessoas que defendem as coisas porque realmente acreditam, mesmo que elas indiquem cargos, porque se fosse o governo de Vossa Excelência, vereador Paulo Eduardo, ou do Flávio Serafim, eu tenho certeza, e Vossa Excelência, se eu estiver mentindo, Vossa Excelência me desminta, eu tenho certeza que os vereadores do PSOL indicariam secretários ou debateriam com seus coletivos partidários para indicá-los, da mesma maneira que eu faço lá dentro do PT até hoje por traduzir o sentimento de um coletivo, embora algumas vezes discorde. Senhor presidente, a parte da fala do Paulo que eu lamento é a parte em que ele brada corrupção, 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 e chama o Rodrigo nominalmente de corrupto, e não foi só o Rodrigo. O Paulo nominou o Mocarzel, o Celso Traeger, e eu vou de novo insistir que isso rebaixa a política.
E vou insistir a partir de uma posição que eu posso ser desmentido se eu estiver cometendo aqui algum pecado. Eu fiz uma posição muito dura em relação ao governador Jorge. Inclusive o Paulo reivindicou uma ação dela para colocar que há uma contradição, né, e tal. Eu fiz oposição durante 10 meses da curta passagem aqui pela Câmara. Fiz uma oposição muito dura. Eu não falei hora nenhuma, e eu quero aqui ser desmentido, eu não falei hora nenhuma, Mocarzel é corrupto, fulano é corrupto. Eu não estou dizendo nem que as pessoas não digam isso, eu não estou dizendo nem que não tenha elementos de desconfiança, mas eu nunca traduzi a minha oposição dessa forma nessa casa. Porque quando a gente fala as coisas, a gente projeta as coisas para o mundo. E tem que tomar muito cuidado, porque senão pode ser acusado de pouco efetivo. Eu gostaria até que o vereador Paulo Eduardo me ouvisse. Não está mais me ouvindo. Mas eu quero dizer o seguinte: é pouco efetivo nominar ao longo de uma vida pública respeitável de décadas uma porção de corruptos e não botar nenhum na cadeia, não formalizar nem denúncia contra nenhum, vereadores, porque aí é muito fácil, aí é o brado, fulano é um corrupto, mas eu não escrevo e assino. Beltrano roubou, então tem que processar, tem que botar na cadeia mesmo, porque senão é pouco efetiva a fala, e é uma crítica de substância que eu estou fazendo. Porque se eu listar as minhas opiniões sobre corrupção sem consubstanciá-las em nada, a não ser junções de frases com humor, porque o Paulo, ao mesmo, e isso é a habilidade da retórica do Paulo, ele ao mesmo tempo que ele está chamando o prefeito da cidade de corrupto, no entrementes a gente ri das partes da fala em que ele satiriza e torna cômico a própria fala, mas não é cômico, é assunto muito sério. Se o Paulo tem uma opinião material de que o prefeito de Niterói é corrupto, tem que escrevê-la. Esse é o desafio, escrevê-la, processar e denunciar em tudo quanto é lugar, e levar a termo, para depois poder ser processado se não oferecer substância. Porque aí as coisas são colocadas não mais no campo da retórica, mas no campo da materialidade. Eu repito, em algumas questões, não todas, vereador Henrique, eu sei exatamente qual vai ser a fala de Vossa Excelência, que propôs uma CPI, que eu tenho argumentos oferecidos pelo próprio governo para não assinar, mas em várias matérias eu vou oferecer solidariedade. E já tem acontecido. Aconteceu já na moção de repúdio nominal em relação ao governador do estado. Tem matérias que eu vou discordar, mas não dá para fazer o encaminhamento da política dessa forma. A Câmara de Niterói é grande demais para a gente travar um debate cômico, onde os personagens da cidade são listados como ladrões. E aí fica tudo bem. E aí me incomodou muito, não é só por causa da figura do... Eu não estou defendendo. É claro que eu estou defendendo o personagem do Rodrigo e o prefeito que foi eleito. Porque ele não foi indicado, ele não é biônico não, viu, Paulo? Ele foi eleito. Ele foi eleito. Quero resgatar, inclusive, um entrevento da fala de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência cita. Léo, eu até disse a você, se o Felipe Peixoto ganhasse a eleição, ia ser mais fácil para o seu mandato, porque vai ser difícil enfrentar as contradições. E eu respondi ao Paulo, talvez, Paulo vai lembrar disso, talvez eu nem me reeleja. Mas não tem problema não, porque sob o meu ponto de vista, as minhas concepções, com todas as contradições e enfrentamentos, e momentos de discordância e concordância, e problemas e situações em que eu vou ficar com dificuldade, porque agora tem um governo, com todas essas contradições, eu acho, estava conversando isso até ontem, acho que era com o vereador Henrique, eu acho que o PT, inclusive no governo federal e no governo municipal será assim. Hoje mesmo estava sendo anunciado praticamente dobrar a rede de um mês do município de Niterói. Hoje mesmo o Paulo estava elogiando isso. Vai ser importante esse governo para o avanço das condições materiais e políticas da classe trabalhadora. Porque a minha fala, ela é um pouco diferente mesmo da fala dos alguns vereadores que fizeram a defesa aqui. Alguns vereadores disseram, olha, o governo da cidade é para todos. Eu concordo. Agora tem sim um recorte de classe. E eu acho que é uma etapa importante. Eu não acho irrelevante o avanço da classe trabalhadora, dos pobres no Brasil, que tem sido promovido pelo governo federal.
Eu não acho desimportante várias medidas que estão sendo tomadas. E estou disposto a debater pontualmente, caso a caso, quais são as situações em que a gente vai estar junto e não vai estar, e não vai estar junto em várias. E vai ter coragem minha para vir defender aqui. O meu problema aqui não é torcer para o Felipe Peixoto porque é melhor para o meu mandato. É torcer pelo que eu achava naquela conjuntura que era melhor para a cidade. Ontem mesmo eu estava fazendo uma fala aqui questionando o vereador Bruno Lessa e ele responde para mim: eu tenho orgulho de ter votado no Felipe Peixoto. E eu disse, e eu pensando, não é concurso de personalidades, é concurso de projetos políticos. Então tem sim um desdobramento no personagem que você vota, independente da simpatia que ele tem. E aí, peraí um pouquinho, presidente. Vou pedir com toda a gentileza, porque a todos eu ouvi com ampla paciência. Quero dizer, senhor presidente, nessa noite, que a ilação é muito perigosa. A gente tem sim que baixar a bola um pouquinho para a serenidade, para a maturidade da nossa fala. Senão é toda hora a gente chuta a bola para cima. É a corrupção, inclusive pegando carona no moralismo e no judicialismo e uma guinada à direita que a própria sociedade tem dado. Pegando carona nisso, a gente se aproveita e vira um pouco da Atena. No processo político. O Datena não tem um programa, não estou falando mal do jornalista não, só estou contextualizando. Não existem programas de jornalistas policiais que passam 4, 5 horas nacionalizando um assalto em São Paulo, judicializando as relações da cidade e os problemas? Então, a esquerda tem que tomar muito cuidado para não pegar carona naquilo que é de pior na direita. Porque companheiros nossos, Paulo, já foram mortos, inclusive, sob o discurso de que tem que acabar com a corrupção que está invadindo e criando diversos problemas. O PT, quando fez isso de forma errada. Cuidado, porque o PSOL um dia pode ser governo, vai ter contradições a enfrentar. Eu quero dizer, senhor presidente, nessa noite, que, para mim, o Partido dos Trabalhadores é um instrumento muito importante do povo brasileiro. E não vi segundo turno no Brasil entre vermelho e amarelo. Todos os segundo turno que eu acompanhei no país foi entre vermelho e azul, do Bruno Lessa. Aliás, aliado dos companheiros do PSOL na oposição. Na ferradura que é a posição política, que os meus companheiros, aos quais tenho respeito, entendem como uma chapa, onde a direita está do lado e a esquerda está do outro. Mas eu respondo com o título do livro do Lênin, de que o esquerdismo pode ser a doença infantil do comunismo. E talvez a diferença entre esquerda e direita, quando você vai indo aos extremos, se pareça com uma ferradura. E a gente começa a cobrar a fiel observância das leis, dos juramentos, vereador Paulo Eduardo, dos juramentos legais, aos quais nós teremos que trair um dia como revolucionários. Ou não seremos mais revolucionários. É claro, eu estou falando dela. Não, eu estou dizendo... Poxa, se eu disse que inclusive o conteúdo dos juramentos que a gente fez às leis... Porque, deixa eu explicar para as pessoas. Porque a gente não jura as leis, a gente vai obedecer e vai cumprir os juramentos. Ocorre que a gente olha para as leis com a intenção de tentar mudá-las, de inflexioná-las, de transformá-las. Então não é uma obediência estática, é uma obediência contextualizada. A única coisa que eu quero dizer para concluir é que me chateia aqui no nosso debate a gente tenha os adjetivos sem a oferta de substância, por mais que tenha caracterização política, vereador Paulo. Eu poderia eventualmente estar aqui fazendo uma outra fala, muito mais preocupada e muito mais constrangida, inclusive. Poxa, o que será do centro? Né? Poxa, será que esses encaminhamentos vão ser corretos? Eu vou ter essa oportunidade porque todas as matérias do governo têm um compromisso de debater na Câmara. Tem um compromisso de mandar para cá, de fazer audiência pública. Agora mesmo estava a Verônica propondo uma audiência pública sobre as questões que mais afligem o Henrique. Embora ele traduz isso na direção de CPI, eu não vi negativa da oferta de documentação por parte do governo municipal. Não vi a negativa do governo em debater em audiência pública.
Eu estou vendo o governo marcar audiência pública e abrir-se a dar o documento que precisar. E aí, eu quero dizer por fim, senhor presidente, que me incomoda, que o constrangimento é que eu sou do PT, porque isso é fascismo. A campanha, inclusive, uma das campanhas, inclusive, que a gente teve para prefeito de Niterói, eu fiquei olhando e julgando, sabe, Paulo? Como uma pessoa de esquerda, como é que pode o argumento dessa campanha, que eu não vou dizer qual é, como é que pode o argumento ser um argumento de não vota neles porque eles são os corruptos, eles são os caras que não podem, os Dalits, os intocáveis, os terríveis, os petistas, e esse movimento que está acontecendo na sociedade, sustentado inclusive pelos grandes meios de comunicação. Quando eu pego a revista Veja, isso fica escancarado. Tem que tomar muito cuidado para a gente não pegar carona nesse tipo de coisa, sobre o risco da gente se perder nas coisas que a gente faz. Do mesmo jeito que às vezes me apontam, e o Paulo tentou fazer isso ao me mencionar 4 vezes na sua fala, as potencialidades de contradição que a gente tem, eu quero dizer que ninguém está imune a elas. E que às vezes é gostoso pra caramba pegar carona no judicialismo e dizer fulano é corrupto, e aí fazer uma piada em seguida. Quando for para falar isso, é só um pedido, que se ofereçam provas materiais, porque as biografias não podem ser tratadas dessa maneira. Henrique é testemunha, por exemplo, que veio aqui o presidente do CCR Barcas, que a gente tem um monte de discordância, e que a gente tentou preservar a biografia do cara, a pessoalidade do personagem, no meio da maior divergência, porque não tem contra ele, como indivíduo, aquilo que se oferte para uma condenação. Eu acho que esses elementos são muito importantes para a gente não fazer o que é infeliz e o que a gente vai acabar fazendo hoje. Um debate rebaixado que vai fugir do tema. O tema que o próprio Paulo queria trazer para a Câmara. Eu quero que a Câmara se qualifique e que a gente debata os conteúdos. E que o Paulo, que já listou, e eu já vi na minha vida, uns 20 ou 30 corruptos, coloque finalmente, depois de décadas de vida pública, o primeiro deles na cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.